Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui numa tarde muito especial, muito agradável, com uma pessoa que vocês vão se apaixonar. Mal comecei a conversar com ele, gente, já quero ouvir ele a tarde inteira. O nome dele é Paulo Domingos. Ele é design instrucional para EAD, então ele já lecionou e leciona em escola estadual de ensino médio, de ensino fundamental. Ele já implementou um grêmio influenciado por alunos a serem líderes de comunidades, de cidades, já atuou na rede administrativa e por aí vai, gente. Eu vou deixar ele falar um pouco da trajetória, porque o currículo dele é muito bom. Ele é uma pessoa que se preocupa com a questão da regionalidade, com a questão de comunidades, então isso é muito importante no contexto atual. O tema da palestra é a disrupção que exige o desprendimento nas práticas tradicionais. Paulo, muito obrigada por aceitar o nosso convite, muito obrigada por estar aqui, e agora eu passo a palavra a você. Ok, para mim é uma alegria, é um prazer estar aqui nesse momento, nessa tarde. Eu agradeço primeiramente essa instituição, que é uma instituição de qualidade, né, de referência para o país. É uma escola que está aí no 13º lugar do país na questão da educação como uma forma de transformação social. E também, de acordo com o RUF, o ranking das universidades da Folha, ocupando aí o 6º lugar em São Paulo, entre as melhores universidades. E, de acordo com o ranking também, a primeira do ABC. E eu, então, fico honrado de poder ter esses momentos nessa instituição de grande respeito e com uma trajetória disruptiva, que é o que nós vamos estar falando nessa tarde. E eu quero começar levando você a pôr a mão na massa, ok? A Tassiane, essa pessoa fantástica, ela já fez uma grande introdução, porque ela disse que educação disruptiva é o quê? É uma educação que exige desprendimento de práticas tradicionais. E quando eu falo isso, eu pergunto para você o seguinte: quando falamos sala de aula, o que você imagina? Imaginamos o quê? Alunos, carteiras, livros, caneta, caderno, aulas geralmente expositivas, disciplinas fragmentadas, aula de 45 minutos e a santa nota avaliação. Isso é que nós imaginamos. Mas eu disse que essa palestra, ela não é minha, ela é nossa, porque se você não participar, ela fica uma palestra de uma mão só. E a comunicação é de 2 vias. Então eu quero agora uma interatividade, que você participe comigo e me ajude. A coisa que eu vou levar você a pensar é o seguinte: foi feita uma pesquisa por um grupo de educação com vários professores e perguntaram o seguinte para eles: o que vocês acham da tecnologia em relação à educação? E eu faço a pergunta para você agora. A tecnologia, ela vai favorecer o ensino? Ela vai contribuir para que a escola desenvolva mais? Ou vai trazer alguma implicação? O que aconteceu? Alguns disseram que era um contrário à tecnologia nas escolas. E essa pesquisa foi feita só com professores, né? Se essa pesquisa fosse feita antes do Covid, talvez não ia mudar algumas ideias. Por quê? Porque sempre houve professores, né, que resistem. E haverá sempre o que resistirão à tecnologia, que é normal, é algo novo. E nós somos nativos. Não, e nós não somos nativos, né? E aí a gente fica com dificuldades. E então um grupo disse que não era o contrário, que era contrário à tecnologia. Mas alguns disseram que era um implemento fantástico. Mas houve um grupo de professores que disseram, do jeito que vai, em 2050 não teria mais escola. Então quero que você pense: a tecnologia vai deixar a escola melhor? A escola vai desaparecer? Ou não haverá mudança, como até hoje não houve, mesmo
surgindo novas tecnologias e mídias e novas ferramentas. Então pense, porque durante a nossa palestra, e se você puder escrever já o que você pensa a respeito disso, vai ajudar bastante. Agora que você já começou a pensar, eu quero que você feche os seus olhos e imagine como é uma sala de aula. O que vem na sua mente? Vou contar até 3. 1, 2, 3. Fechou os olhos? Imagine agora a sala. Pode abrir agora. Eu pergunto, quando você fechou os olhos, foi o que você imaginou? Foi essa sala de aula? Aí nós temos um exemplo de escolas disruptivas. Salas de aula disruptivas. São salas de aula totalmente diferentes das salas tradicionais. E esse foi o primeiro texto que a Tassiane abordou com a gente logo no começo. Mas antes de eu falar dessa palavra disruptiva, nós vamos conhecer um pouquinho sobre ela. Essa palavra, ela tinha um significado, uma conotação negativa, por causa da sua origem inglesa. Da origem da inglesa, essa palavra significava problemas inesperados que causavam interrupção em um processo ou de um programa. E isso era negativo, porque dava a sensação de ruptura. Então, era algo negativo. Mas quando esse professor da Harvard, o professor Clayton Christensen, ele era um professor muito conhecido, mas se tornou um professor conhecido mundialmente, e talvez você já ouviu falar dele também, com certeza, depois que ele escreveu o livro Tecnologias Disruptivas. E quando ele escreveu esse livro, o objetivo dele era mostrar o seguinte, que as empresas pequenas e ágeis, e que eram criativas do segmento tecnológico, elas conseguiam ter uma visão que as grandes empresas tecnológicas, naquela época, não tinham. E por conta disso, por ser ágeis, por serem criativas, elas criavam produtos ou serviços que, quando eram adquiridos pela sociedade, transformava o estilo de vida, o trabalho e a maneira das pessoas se relacionarem com as coisas. Então, nós vemos que empresas disruptivas eram empresas que, quando entravam no mercado, aquilo que existia antes dela se tornava obsoleto. Exemplo de empresas como essa era startups, que ele dizia que eram empresas pequenas, que começou na garagem, começou numa sala de universidade, e essas empresas eram iniciadas com poucos recursos, mas elas, em pouco tempo, alcançavam, então, um patamar que as grandes empresas do segmento não tinham alcançado ou nunca mais alcançariam. Então, a Apple, podemos dizer que foi uma empresa classificada como tecnologias disruptivas. E também o Microsoft, também o Google. E assim a gente vai percebendo que essas empresas, elas foram. Hoje elas não são. Mas então, qual é a diferença de inovação disruptiva para a inovação evolutiva para a inovação revolucionária? A inovação evolutiva é que depois que criou uma coisa, aquele objeto ou serviço, ele vai sendo melhorado a cada mês, a cada ano, a cada período. E a inovação revolucionária é, depois que ela surge, aquilo que estava antes dela não é mais utilizado. Para a gente entender, porque essa compreensão, a gente vai chegar na educação. Aqui está um exemplo. Aí está um The Break tijolo. Quem sabe o seu avô já teve um desse aí. Eu acho que o seu avô não teve um desse aí. Sabe por quê? Porque esse celular, ele foi o primeiro e é de 1984. E a bagatela que ele custou naquela época
se nós fôssemos comparar com o que está do lado dele hoje, que é um iPhone 7, fazendo o valor atual, seria aproximadamente o valor de quase 4 ou 4 iPhone 7. Em outras palavras, caríssimo. Tanto é que quem adquiriu foi um engenheiro. Agora a pergunta: esse celular, qual que era a função dele? A função desse celular era ligar. Com todo esse tamanho, não cabia no bolso e não dá para você andar com ele de uma forma tranquila. Olha só, comparando com um smartphone, com um celular ou com iPhone. Em outras palavras, aqui está havendo uma inovação evolutiva. É um celular, mas que hoje ele passou por muitas evoluções, se tornando até uma linguagem revolucionária, porque passou de uma forma que aquilo que se usava não se usa mais. Então aqui nós temos uma transição de duas coisas que acontecem simultaneamente com as grandes empresas. Com a Google e com a Apple, eles criam produtos que continuam sendo usados. Mas esses mesmos produtos que eles criam, chega uma hora que só vai evoluindo. Mas tem uma hora que as coisas são abandonadas. Será que não está na hora da educação fazer a mesma coisa? Será que o daybreak, o tijolo do conteudismo não tem que ser abandonado? Será que o sistema tradicional de ensino não tem que ser abandonado e ficar como se fosse um histórico somente nas fotos? Por isso, a gente escolheu esse tema, educação disruptiva, que é o que muitas escolas estão buscando fazer através dos meios, formas e novos caminhos que estão sendo necessários. Hoje, podemos dizer que o Covid foi como um terremoto. Eu não sei se você já esteve em algum terremoto. Também não vou pedir para você fechar os olhos e imaginar um terremoto. Mas se alguém já esteve em um terremoto e você fala para ele fechar os olhos, imaginar um terremoto, é capaz dele não fazer isso. Porque pânico, medo. Mas quem nunca teve um terremoto é capaz de fechar os olhos e talvez lembrar de um terremoto. A pergunta é: por que eu estou dizendo isso? Porque hoje sempre falávamos que haveria mudança na educação. E eu imagino também, e você talvez deve pensar como eu, que o EAD, ele às vezes era tido como uma forma negativa de ensinar. E que às vezes eu e você, talvez mais eu do que você, eu não, porque eu fiz o pós-EAD, então passei a amar o EAD há 5 anos atrás. Amei esse negócio. E eu sempre acreditei. Eu fiz universidade, eu fiz 2 pós-graduação e estou fazendo mestrado. Então eu creio no EAD, mas muitas vezes eu ouvi: será que ensina? Será que aprende? Por que as pessoas faziam esse questionamento? Será que ensina? Será que aprende? Por causa da forma tradicional, do modelo tradicional, por causa do conteudismo, por causa das formas convencionais de ensino-aprendizagem. Eu aprendi dessa forma e é dessa forma que se aprende. Só que a educação disruptiva, ela está vindo e veio como um terremoto. Quando houve um tremor no México, aconteceu uma coisa, o último, uma escola, ela ficou toda destruída. E os bombeiros perceberam, através dos aparelhos tecnológicos, olha a tecnologia salvando vidas, que havia vida. E essa vida que havia era de uma criança, uma menina, que foi encontrada viva, porque ela percebeu o terremoto e ela achou na sua mente que o lugar seguro era debaixo de um lugar de mármore, uma pia de mármore. E se não é ou não o mármore mais seguro, mas na sua mentalidade de segurança, foi ali que ela ficou e foi aquilo que salvou. Por que eu estou dizendo isso? Porque agora as escolas que não eram disruptivas estão passando por um grande terremoto. E algumas precisarão realmente de
ajuda de startups educacionais para desenvolver projetos, para capacitar professores e para estar em condições de fazer o que está sendo proposto agora com o ensino. As escolas que vocês viram lá atrás são escolas modelos. São escolas modelo de educação disruptiva, porque elas conseguiram pegar o seu plano pedagógico ou a sua proposta curricular e fazer aquilo que a gente vê em filme. Rasgar. Jogou no lixo. E aí começou algo novo. Houve uma disrupção positiva. Essa palavra que o professor Clayton mudou a releitura, ela foi tão aceita que os países ricos e de primeiro mundo entenderam essa palavra como realmente coisas novas, inéditas e inovadoras. E esses colégios, um está na Colômbia, aquelas fotos que vocês viram lá. Um está na Califórnia, outro está na Dinamarca, um nos Estados Unidos e temos também aqui no Brasil. Legal, né? Essas escolas são tidas como escolas inovadoras. Por quê? Nós vamos descobrir agora o que torna essas escolas inovadoras. Se eu perguntasse para você, esse primeiro aluno aqui, se quisesse sair de férias, ele sairia em janeiro, julho ou dezembro? E essa garotinha sairia quando? E o terceiro e o quarto? Se você falou que ele ia sair em... Só um minutinho, vamos tomar um copo de água. Se vocês disseram que ele sairia em julho, porque ele gosta, de repente, onde ele mora é frio, e a menina dissesse que sairia em janeiro porque ela gosta de pegar uma praia, até que não estaria errado, porque são meses que às vezes o aluno está de férias. Mas essa escola, que é na Colômbia, essa escola é diferente. Esses alunos, eles escolhem quando quer sair de férias. Olha que interessante, porque essa escola, o conteúdo, não é o aluno que tem que engolir o que a escola quer ensinar para ele. Ele escolhe o que ele quer aprender. Pensou isso? Não pensou? Ou já pensou? É difícil? É difícil. A gente vai ver daqui a pouco a frase de um professor que se especializou, se especializa em buscar resposta para essas questões. Então, nessa escola, os alunos, eles escolhem os conteúdos. Nessa escola não tem prova. E nessa escola, os alunos têm aulas em salas de aula como essa, aulas temáticas. E uma coisa impressionante, aqui, nessa escola, os alunos, eles partilham um com o outro o aprendizado. Quando essa escola começou, ela tinha apenas 21 alunos. Hoje ela não tem 1000, mas é uma referência mundial, porque essa escola, ela traz algumas inovações que aparentemente a gente não consegue entender como pode ser aplicada. Não tem prova, não tem data, o aluno escolhe a prova, o aluno estuda aquilo que ele quer, tem muita atividade lúdica e tudo o que ele faz sempre tem uma explicação. Ou ele é protagonista do seu próprio aprendizado. Isso é uma escola inovadora. Essa é a escola da Colômbia. Então agora o professor João Luiz, que é um pesquisador, é um mestre, ele diz o seguinte: como fazer inovação disruptiva na educação? É um desafio, e claro que é um desafio. Por isso que muitas vezes nós não queremos pagar o preço. Quando eu falo nós, eu envolvo todo o nosso sistema educacional. O governo, vamos ver mais para frente, será que ele quer pagar o preço? O professor, será que o gestor, enfim,
o aluno, os pais. Educação envolve a tríade: família, escola, sociedade. Então, inovação disruptiva na educação é um desafio que mexe com a cabeça dos educadores. E se não mexia, espero que comece a mexer, porque realmente temos que fazer da educação uma disrupção, deixar com que a tradição seja colocada para trás, que haja uma descontinuidade, que haja uma ruptura, que haja um esquecimento. E aí ele desafia e diz: é um desafio para mim, que sou pesquisador. Imagine para nós, que às vezes temos outras áreas ou outras coisas para trabalharmos. Agora, se nós sabemos que precisamos da inovação na escola, como isso acontece? Precisamos repensar os processos pedagógicos, participar ativamente a escola da sociedade. Temos que a sala de aula não ficar dentro de um espaço de 4 paredes, mas a sala de aula tem que ir além do muro da escola. A sala de aula, ela precisa ter um relacionamento externo. A tecnologia na sala de aula tem que ser um diferencial, depois a gente fala lá na frente. Os professores precisam de capacitação, precisam do chá, precisam do conhecimento, habilidade e atitudes que o ajudarão a transformar o ensino. E os alunos, quando entenderem, eles vão sentir parte do processo. E haverá, então, melhoria, transformação e a educação irá tomar uma outra trajetória. Para que isso aconteça, é necessário desenvolver as habilidades. Quais são? Pensamento crítico, criatividade, ações orientadas a soluções, comunicação e colaboração. São virtudes que devem ser desenvolvidas no meio acadêmico, que deve ser desenvolvida nas duas formas de linha, na linha horizontal e na linha vertical. Imagine um diretor que acha que domina tudo e a coordenadora que tem conhecimento, às vezes, na área, ela não pode implementar algo porque o diretor falou. Enfim, precisa se comunicar mais. Tirar essa hierarquia do conhecimento e do poder e passarmos a pensar de uma forma, ter não só crítica, mas solução. E solução se acha com criatividade, com ações voltadas para solucionar um problema. E a comunicação. Comunicação é uma via de duas mãos. E não alguém que só transmite ordens ou que só dá diretrizes. Essa mudança deve haver na escola, deve haver na sala de aula, deve haver na sociedade. E juntos é que faremos isso. Essa habilidades é aptidões do século XXI. E eu já percebo que a Metodista já está fazendo isso, trabalhando com graduação, que começa agora, no começo desse novo, do segundo semestre, trabalhando essa questão de gestão. Agora, Ari Halperner também é um pesquisador, é um empreendedor e um estudioso da tecnologia, da inovação. E ele então aqui fala o que é preciso para acontecer uma educação disruptiva. Olha só esse placar. O que vocês acham que significa isso? O Brasil perdeu de quanto? 7-1 para os alemães? Eu não lembro, né? Foi tanto que a gente nem consegue lembrar. A gente sabe que foi 7. Foi 7-1, 7-2, agora não faz mais muita diferença que a gente não lembra. Mas esse placar aqui, será que o Brasil bateu de 22-1 nos Estados Unidos? Infelizmente, esse placar é um placar da escola pública e a tecnologia dentro da sala de aula. Hoje, no Brasil, quando o Ari Halperner fez essa pesquisa, numa sala de aula,
tinha um computador, isso aqui no Brasil, para cada 22 alunos, numa sala de aula. Já nos Estados Unidos, numa sala de aula, um computador para cada aluno. Essa discrepância é gritante. Então, voltando, não é que numa sala de aula, um aluno usa só. Isso não é em um local, isso é no Brasil. Né? Porque você pode pensar, não, na minha escola são 22 alunos, mas cada 2 alunos é um computador. Mas não é na sua escola. Se a sua escola que é boa tem 2 alunos usando um computador, e a sua escola é boa, imagine a escola que não é tão boa. Então, tem lugar que não tem. E tem lugar que a sala tem muitos alunos para um número de máquina. Então, essa disparidade tem afetado o ensino. A tecnologia na sala de aula, ela não altera, mas ela contribui se desenvolvermos as competências necessárias para usar essas ferramentas. Então, no Brasil, isso, infelizmente, não acontece. E como a Tassiane tinha falado de solidariedade, é muito bacana ver as empresas doando, é bonito, é ato solidário para ajudar. Se esse terremoto educacional não tivesse acontecido, eu creio que algumas escolas ainda não teriam acordado para a mudança que ela está precisando. Porque esse terremoto fez a educação ficar de ponta cabeça. E aí o que está acontecendo? Os alunos ficaram sem aula nenhuma. Por quê? Não sabia como fazer. E quando começaram a dar aula, aí vem a disrupção. A aula que estava sendo dada era uma nova aula ou era a mesma aula usando uma ferramenta nova? Então, aquele professor que não gostava do EAD, mas que agora foi obrigado a dar aula, porque tinha que dar aula, não pode, não vai ficar em casa. A princípio poderia ser uma semana, mas não foi. Foi um mês, 2, 3 meses. E aí? Aí agora, quem não gosta de limão vai ter que fazer limonada. E quem gosta, ficou melhor, porque ele vai colocar gelo. Enfim, a criatividade vai começar a aflorar. A educação foi abalada. E como eu contei na história do terremoto, aquela menina, ela teve aquela habilidade, ou a capacidade, ou insight, de ficar num lugar que mesmo depois do escombro, ela conseguiu. E assim serão algumas escolas, que estava totalmente desprevenida para esse terremoto causado por esse vírus. Não só no Brasil, mas no mundo. Então, essa escola dessa garota, ela foi reconstruída. E a nova escola será também. Mas as escolas que se apegarem ao seu conteúdo, ao tradicionalismo, já posso adiantar, não chegarão até 2050. No Japão, sabemos que os prédios estão, em alguns lugares, é claro, preparados para abalo sísmico. Por isso, um abalo de 3,5 talvez não afete e nem cause uma ruptura num prédio, porque lá eles estão preparados. Mas quando uma escola não estava nada preparada, o sofrimento está sendo grande. E mais algumas escolas já estavam na frente. Porque hoje, no Brasil, nós já temos bastante startups educacionais. Porque precisamos o quê? Precisamos entender que memorização de informação não é conhecimento. Precisamos entender que as crianças, que o futuro precisa, têm que desenvolver novas habilidades, que são habilidades para o século XXI, que é ter iniciativa, liderança e adaptabilidade. Essas são as virtudes que as crianças devem ter e que nós temos que desenvolver. Nos Estados Unidos, uma empresa que trabalha com tecnologia educacional criou esse programa. E é interessante que o que nós estamos vendo aí destacado em vermelho, algoritmos. A sua escola tem algoritmos?
Você usa algoritmos. Se a sua escola tem softwares que desenvolva esse processo, você está numa escola disruptiva. E o seu ensino está sendo disruptivo. Por quê? Porque foi feita uma pesquisa por esse professor. E o que ele percebeu? Ele percebeu que nos Estados Unidos as escolas, o professor conseguia atender apenas 1/3 dos alunos. Com esse algoritmo, que é um software que analisa o análise SWOT do aluno, que interessante, as fraquezas e as forças, o que ele sabe e o que ele não sabe. E aí o professor, quando vai dar atenção para o aluno, ele só dá atenção para aquele que tem mais dificuldade naquilo que ele precisa. Em outras palavras, o algoritmo está fazendo que o aluno seja tratado como pessoa, como indivíduo. Uma educação individualizada, o que achávamos impossível de acontecer. Mas a pergunta é, será que o Brasil está acontecendo alguma coisa? Falamos de Estados Unidos, falamos de Colômbia. Olha essa escola aí. Essa escola fica em que lugar para você? Ela fica na periferia ou fica na zona nobre ou está no centro da cidade? Esses alunos estão no intervalo? Pelo uniforme deles, de que escola eles são? Imagine uma escola com uniforme desse jeito. Né? E essa pessoa que está ali, será que é uma monitora? Resumindo, porque nós temos que adiantar, por causa do nosso tempo, que eu não estou vendo onde é que está marcado aqui. Perdão que eu não coloquei um temporizador, mas eu vou acelerar o processo. Aqui, então, mostra uma aula de matemática. E essa aula está sendo uma aula inovadora. Aqui, as crianças. Eu quero que você dê uma olhadinha. O que você percebe nesse quadro aí? O que chama a sua atenção? Mas, ó, bacana, isso é um presente. Pensei que só tinha 5. Obrigado, Tassiane. Então, aqui, nós estamos vendo. Eu quero que você olhe. O que chama a atenção para você nessa sala de aula? Dá uma olhadinha nela. Imagine, na visão tradicional, um diretor tradicional ou um pai tradicional entrando na sala de aula, perguntando, professora, o que você está fazendo? Por quê? Tem aluno deitado, tem aluno encostado, mas todos estão conectados com a professora. Agora, eu falei para vocês, o que chama atenção nessa aula? Queria que você falasse, na sua observação, o que chama atenção nessa sala? Sabe o que me chamou a atenção? Um buraco que tem nesse cartaz. O que acontece nesse buraco? Enfim, professor, use a criatividade. Ela é importante, faz a diferença. E às vezes, você é a ferramenta tecnológica, a sua capacidade. E aí, nós temos um grupo de crianças, estão alegres, estão felizes. E a resposta feita inicialmente já está respondida. Essa é uma escola de periferia. É isso? Mas eles estão alegres na sua comunidade. Mas por que essas crianças estão alegres na comunidade? Porque tem alguém fazendo a diferença e vocês vão ver que diferença essa pessoa está fazendo. Essa é a professora Débora. A professora Débora é uma brasileira. E essa brasileira, ela participou de um concurso. E esse concurso tinha 179 países participando. E ela era uma dentre 10 mil candidatos. E ela trouxe para o Brasil o privilégio, a honra, o prestígio de ficar em 10º lugar com o projeto de robótica. E ela dava aula do quê? Aula de português. Projeto de robótica com sucata. E sabe uma coisa que eu achei fantástica? Porque aqueles aluninhos que nós vimos lá atrás, eles falaram na linguagem deles, certo? Na linguagem deles. Ela só reproduziu, e eu vou reproduzir aqui. Eles disseram assim, professora, antes nós tínhamos vergonha
de falar que nós frequentávamos essa escola. Hoje, nós temos orgulho. Olha que coisa linda. E sabe por quê eles falaram isso? Porque essa professora fez um diferencial. E ela colocou uma frase que eu achei demais. Ela falou assim: esse era o meu objetivo maior. Era valorizar aqueles meninos para transformar a sociedade. E dessa forma, ela transformou células, que vai transformar o quê? Tecidos, que vai transformar o quê? Órgãos, e que vai transformar organismo, e que vai transformar o Brasil, a nossa sociedade. A célula máter, na família, mas começa também na escola. Os influenciadores, que é eu e você, nós, professores. Professora Débora, parabéns. Você é um estímulo para mim e para nós. Falando em estímulo, se algoritmo é algo que torna uma escola disruptiva, eu quero agora falar para você o seguinte: quem aí que está assistindo já fez, ou melhor, quem conhece uma máquina de impressora 3D? Levanta a mão. Faça o exercício, certo? Se você não dorme. Agora é o seguinte, você conhece? Eu vou falar a verdade, eu não conheço. Agora, quem já na escola tem uma? Se a sua escola tem uma impressora 3D, a sua escola já é disruptiva. Agora adianta ter, se não usa. Quem já fez alguma atividade, você que está assistindo, depois coloca aí, eu fiz, né? Fala como é que foi para a gente. Sabe por quê? Porque aquele que nunca fez, como a Tassiane fez comigo hoje, né? Eu falei que eu não tinha usado essa plataforma, ela falou, vamos aprender juntos. Essa é a proposta pedagógica. O mestre aprende com o aluno, o mestre aprende com o mestre aprende com o outro, e assim somos solidários ao conhecimento e nos fortalecemos e aprendemos e contribuímos. E isso é muito legal. O outro não fica diminuído, mas o outro se sente valorizado. Isso é bacana, é o que deve acontecer. Então, eu não sei se você já teve um contato com uma dessa. Mas a escola disruptiva, a escola ou a educação disruptiva exige para que o aluno tenha um aprendizado totalmente diferente e interativo. Um maker, faça a você mesmo, cultura maker, né? Ele, imagina uma pessoa perguntando na aula de química hoje? Nós vamos fazer átomos, vamos fazer ligações. E você vai criar uma delas e vai levar para sua casa. Imagina, o aluno chegando lá na sala e a sala de aula com 5 ou 6 dessas impressoras 3D e ele começa a produzir ali uma ligação química e depois ele imprime esse negócio. Se for uma aula de biologia, um órgão, e aí ele analisa, e ele pega, e de repente o aluno vai ser um médico. Olha que coisa legal. Então, uma escola tem que se valer. E você, que não conhece, seria legal visitar um lugar. Leve a sua escola, leve os seus professores. Agora tem a ver com gestores, com as coordenadoras. Coloque os professores em contato com a tecnologia. Enfim, ajude-os a. Precisamos fazer do letramento digital, o tecnológico, não é verdade? A gente pensava que era só para as crianças. Mas aqui tem uma coisa interessante. Essa escola, ela fica no bairro do centro. Só que era frequentada por alunos da periferia. E o prefeito Bruno Covas esteve nessa escola entregando, então, essa impressora 3D. E, de acordo com ele, há um projeto, né, da Prefeitura de São Paulo de entregar 583 impressoras. Já é um começo, né? E 3,8 bilhões de investimento para que as escolas recebam coisas para facilitar, isso para corrigir, né, o que está quebrado, enfim,
para a escola ter um aparato melhor. Então, isso é uma coisa muito importante. Agora, o Ario Hapner, ele faz uma pergunta que eu falei lá atrás, né? Será que a tecnologia ela afeta o aprendizado? Faz o aluno aprender por si só? Ele diz, há poucas evidências. E fala por quê. Por quê? Porque não adianta inserir a tecnologia se o professor ensina de modo remoto. Hoje, todas as escolas estão ensinando. De que maneira? Fazendo live, fazendo Zoom, Classroom. Eu pergunto, quantos alunos estão motivados? Porque estão usando tecnologias? Então, imagine, os alunos estão assistindo aula e estão altamente motivados. Sabe qual é o problema? Alguns estão tendo grandes dificuldades. Porque não basta fazer live, não basta fazer Zoom. Tem que haver transformações. E existem empresas que ajudam, estão ajudando, e escola que estão pagando, investindo para que consiga absorver e passar por esses processos de mudança. Outra coisa que ele fala, o avanço disruptivo da educação terá de acontecer não apenas no equipamento, mas também na metodologia das escolas. E quando fala metodologia, vem uma palavra que você já ouviu de lá, já ouviu de cá. Você sabe muito, e talvez você que está me ouvindo sabe muito mais que eu, e aplica muito mais do que eu. Mas esses dias eu ouvi o professor Moran, que é o doutor nessa área, dizendo que as metodologias ativas nada mais é uma linguagem humilde que ele sempre tem, né? Que aquilo que se fazia, mas agora com uma nova modalidade. E eu lembrei de algumas coisas que realmente a gente fazia. Fazia maquete, né? Quando é criança, a gente trabalhava com argila. Como professor, eu levava os alunos para fazer atividades sociais para os alunos. Uma vez, eu estava em São José dos Campos e passei na rua e vi um rapaz em frente da escola, um cadeirante, que ele via os alunos passarem. E aí, aquele dia que eu passei, ele sorriu para mim, eu sorri para ele, e fiz assim, e ele fez. E aquele garoto que, a princípio, não tinha uma mentalidade normal, ele percebeu que eu era amigo dele. E eu descobri que eu era amigo dele. E um dia eu cheguei na escola, falei para os alunos, vamos fazer um projeto, R$ 1, para comprar uma cadeira de roda especial para o nosso amigo do lado. E foi uma coisa bacana. Os alunos pegavam o dinheiro de um lanche, ou quem o lanche não era R$ 1. E aí eu peguei e fiz com que cada aluno se comprometesse, porque nós colocamos um prazo, meta. Isso foi em São José dos Campos. E quando chegou a data estipulada, eu estava com o valor e comprei uma cadeira de roda turbinada para ele. E aí eu falei para o pai dele, nós fazíamos lá um encontro com os alunos toda semana, colocávamos todos os alunos num pátio, chamava Capela. E ali faziam atividades sociais, com palestras, com teatro e várias coisas. E nesse dia, o alvo, o objetivo, era os alunos verem o resultado de um trabalho que eles fizeram. E aí, o menino chegou carregado pelo pai, e aí o pai também não sabia muito bem porque só foi porque eu falei para ele ir. E aí nós tivemos a alegria de entregar uma cadeira nova, que tinha freio, tinha amortecedor, porque cada um contribuiu com R$ 1. Metodologias ativas é fazer os alunos, cultura Merck, faça você mesmo. É fazer o aluno atividade Hudson, mão na massa. É fazer os alunos pensarem, agirem, trabalhar em conjunto, trabalhos colaborativos. Isso é a nova maneira, a metodologia de se ensinar. E aí está elas, né? Instrução de par, aprendizado baseado em equipe, design thinking ou thinkings, gamificação, narração de história, storytelling. Porque hoje nós estamos lidando com a geração F5. E que geração F5? É a geração dos 5F, full time, feed, filtro, foco, flexibilidade. E como é que é essa geração? É aquela geração que
fez com que nós, professores, tivéssemos que alterar, mudar a maneira de ensinar, porque não tinha mais como ensinar. Mas, mesmo assim, insistíamos em ensinar de maneira tradicional. Porque é difícil o desprendimento, é difícil a ruptura. Mas hoje, nós estamos vendo que ela é necessária e que se faz hoje. Hoje é indispensável. Porque se não fizermos, 2050 não haverá mais. E agora vem um alerta. Grandes empresas da área tecnológica não existem, porque startups estavam atentas ao que estava acontecendo. O que aconteceu com a Kodak? Ela mesma desprezou o que ela poderia ter utilizado como a sua ferramenta principal de transformação. Deixou o digital, porque o digital prejudicava o seu negócio analógico. E quantas escolas não deixou de fazer coisas, pensando que se mudar, vai perder aluno. Se mudar, o pai vai vir no portão brigar. Mas a escola tem um dever moral de ter coragem. E aí, falando para a gente chegar nos últimos degraus dessa palestra, essa geração F5, full time, são jovens, eles ficam ligados. Eles ficam ligados 24 horas no dia, ficam ligados 7 dias na semana, ligado 30 dias no mês e 365 dias no ano às mídias e tecnologias. E se você quer dar um castigo para o aluno, é só tirar uma dessas coisas dele, né? É bem diferente. Uma das palestras que a gente faz tem um quadro que representa bem isso. Como castigar o seu filho? Né? Antes era bem diferente. Antes era, pai, filho, fica sentado aqui e tal. Hoje é contar, levanta! Né? Feed é alimentação. Hoje eles se alimentam de tecnologias, de informações, e são muitas informações, porque são várias fontes, né? Informações de vários meios, de várias mídias. E aí, porque o próximo F-filtro, de tudo isso que eles veem de alimentação, de informação, tá? De excesso de informações que ele alimenta o cérebro dele, ele vai filtrar aquilo que faz, que ele gosta. E dessa coisa que ele gosta, o próximo foco, ele vai centralizar em uma dessas. E aí está o papel da escola. A escola tem que ajudar os alunos a selecionar, a mudar o seu filtro, a mudar o seu foco. E agora vem o F, que é a flexibilidade. Eles conseguem navegar e fazer muitas coisas simultâneas, porque o cérebro deles já foram e estão desenvolvidos para isso. Já nós temos essa dificuldade, dessa flexibilidade com excessos de informações divergentes ao mesmo tempo. Por isso, precisamos desenvolver essas habilidades. Trabalho em equipe, trabalho em grupo, mas não é só um trabalho em grupo. O professor passa a atividade ou coloca um questionamento, eles estudam em casa e vêm para a aula para discutir, para levantar hipóteses. Eles têm a mídia para fazer coisas diferentes. E aqui eu quero colocar um desafio. Quando falamos de escola, lembramos de caderno. Eu lembro quantas vezes eu, professor tradicional, tive uma coleção de celular na minha mesa, porque os alunos não largavam o celular, mesmo tendo que pegar o celular para entregar para o pai, guardando o celular no saco, enfim, descontando nota, mas eles estavam conectados e não conseguiam largar o bendito celular. Mas, se o celular é uma tecnologia, por que não está na sala de aula? Ah, porque o pai não gosta, porque o pai acha que atrapalha, porque o professor também acha, o diretor também acha, o diretor não acha, mas a escola acha, o diretor pensa que é ruim, mas os professores pensam que não. Onde é que está o diálogo? E a comunicação? Por que não trazer esses pais para ter uma palestra sobre as mídias? Por que não colocar esses pais, já que fala que os filhos não estudam, será que eles estão ouvindo alguma coisa? Enfim, precisamos pensar, reformular. E esse professor tem uma ideia. Aí quem quiser, né? Como usar o celular como uma ferramenta, melhor, como um material. Imagina, a criança agora não leva mais nada para a escola, só leva o celular. Lá ele tem o caderno dele, tem o diário, anota, ele tira foto, ele faz tudo.
E esse professor, ele propõe o quê? 40 funções para usar o celular na sala de aula. E aí você pode buscar com o professor Flávio de Souza, de Biologia, e aprender, compartilhar. E você, que faz a diferença, publique também. Coloque na mídia, participe, ajude as pessoas com as suas habilidades, aquela que você já desenvolve com mais facilidade. E agora, eu quero falar para vocês o seguinte: está chegando a internet das coisas. Eu lembro que quando eu fiz tecnologia educacional, em 1988, fazia pedagogia, e nós fazíamos, então, tecnologia educacional. Eu lembro a primeira aula, foi muito legal. O professor Ed, professor falecido, ele saiu, ele fez o seguinte: o que aconteceu? Ele falou assim, professor, alunos, eram alunos, né? Nós vamos agora ter uma aula de tecnologia. Imagina, 1988. E aí nós fomos, e tinha que ligar primeiro para um servidor, aí tinha um telefone, pegava o telefone, discava o número, aí tinha um barulho, aí caía a linha, depois já entrava. Aí nós tínhamos que, depois que entrávamos, aprender a fazer a linguagem delta, a linguagem logo, tínhamos que decorar código, era difícil mexer com computador. Hoje, um bebê de 3, 5 meses já consegue usar um celular. O que significa isso? Internet das coisas veio para mudar tudo. Até aqueles que são os analfabetos digitais não terão mais problema. Porque quando a sua avó colocar a mão na geladeira, vai ter um aparelho que vai dizer: a sua glicemia está alta, não coma. E ela não vai precisar digitar. Quando o seu avô tiver com um relógio, a sua pressão está alterada, porque esse relógio ele vai estar mostrando, conectando. Quando você estiver no banheiro, tudo vai estar ligado com a tecnologia. Resumindo, se a tecnologia está invadindo o mundo, precisamos ter um cuidado. E esse cuidado está surgindo com a educação 5.0. E eu quero parabenizar a Metodista, porque vocês já estão preocupados com isso, que é desenvolver as habilidades emocionais. As pessoas do futuro precisam desenvolver essa habilidade. Isso começou a ser analisado no Japão. E hoje nós vemos que é uma necessidade. Para que as pessoas tenham saúde, elas precisam estar com o seu emocional preparado. Precisamos não só de pessoas inteligentes, mas pessoas emocionalmente. Esses dias eu li no LinkedIn que há pessoas que não sabem, gestor que não sabe tolerar divergência, ele está ocupando uma função errada. Na verdade, precisamos nos comunicar mais. A educação, ela veio para ajudar os alunos a serem emocionalmente saudáveis. Eu quero agradecer a vocês que até agora me ouviram e desejar que realmente vocês possam participar desse momento da educação, contribuindo e também participando. Vai ser um momento histórico que você está fazendo parte. Agradeço a Universidade Metodista, que através da professora Tassiane deu essa abertura para mim. Essa pessoa linda e maravilhosa, a minha esposa. Por que ela está com essa máscara? Porque ela é uma das responsáveis para eu não desistir de fazer essa palestra, porque na quinta-feira, desculpa, porque no domingo ela testou Covid e ela faz parte do grupo de comorbidade. Ela é transplantada do coração, ela é diabética, ela tem pressão alta, está internada, está hoje quase no pico, e nós estamos confiando, porque Deus sabe tudo. Ela disse: você não vai deixar de fazer a palestra. Ela é minha coordenadora também. Eu quero homenagear ela e agradecer por eu estar aqui falando hoje,
poder estar sorrindo, é porque ela é uma força motriz para mim. E quero agradecer a você e a Deus e deixar essa frase, porque de repente, como eu, o Covid, ele está alterando algumas coisas também na sua vida pessoal. E como é triste perder pessoas. E se alguém está passando ou passa por isso, eu quero deixar essa frase para você. Às vezes, o que você acha ser um problema, Deus te mostra ser uma solução. Deus possa cuidar de você, dar força para você e obrigado por estarem comigo até agora. Que Deus abençoe vocês e que essa palestra contribua, pelo menos esse final, para mostrar para você que é possível superar os problemas e vencer as adversidades. Paulo, você me deixou sem palavras agora. Eu não sabia sobre a sua esposa. Ah, é uma guerreira, fantástica, maravilhosa. Se Deus quiser, em breves dias você vai falar para gente que ela já Amém. saiu do hospital É e a uma gente vai pedagoga também. ela vai gravar com a gente uma mensagem falando que Aleluia. tá tudo bem e a gente vai ficar muito feliz e a gente vai torcer Amém. muito pela recuperação dela. Se Deus quiser, em breves Muito dias ela obrigado. vai estar Se em Deus quiser. Nós casa. estamos acreditando muito nisso. Obrigada por esse momento de tanto conhecimento, de tanta contribuição, de tanta gentileza, de passar o conteúdo com tanta metodologia, com tanto conhecimento. Oi, não estou ouvindo você agora. Cassiane? Ao mesmo Ah, tá. Aqui falhou. entendimento. Tá dando uma falhinha agora. Tá dando uma falha. Tem aqui. Não estou ouvindo você. Deixa eu ver aqui. Parou o som. Escrever para ela que eu não estou ouvindo. Aqui, né? Não, estou sem. É. Nossa, bem no finalzinho não consegui ler. Isso. Ah, que legal. Engraçado. Ok, não acontece. A estabilidade do sistema. Ah, isso aqui.
Acho que já posso encerrar, né, Miriam? Uhum. Posso encerrar. Dá um tchau. É. Você contou o texto também. Isso aí. Só fechar, né?